O que o anticristo realizará é realmente surpreendente. Há uma nítida urgência no ar, perceptível a todos que creem na cronologia profética divina. O relógio está em contagem regressiva e o tempo é crucial. O mundo, de maneira inegável, está em uma encruzilhada onde a linha do tempo profética de Deus se desenrola. Devido aos sinais dos tempos atuais, a urgência em nossos corações deve ecoar a urgência do momento. Uma clara transformação ocorre em nosso mundo, e há uma mensagem que não podemos ignorar. O que o anticristo fará é surpreendente, pode parecer impressionante e até perturbador, mas é essencial abordarmos esse tema com mentes e corações abertos. Como seguidores, é não só nossa responsabilidade, mas nossa vocação discernir os indícios dos tempos e compreender a batalha espiritual em curso em nosso mundo hoje. O propósito da nossa exposição hoje é duplo: chamar a atenção para a presença genuína do espírito do anticristo entre nós e lançar luz sobre como esse espírito está preparando o terreno para o que pode ser uma série impactante de eventos em 2024. É surpreendente. Estamos diante de uma encruzilhada na história, onde as marés de escuridão e engano estão em ascensão, e o relógio está contando em direção a um possível ponto crucial na história humana. Para estabelecer uma base bíblica para nossa exposição, voltemo-nos para as palavras inspiradas do apóstolo João, encontradas nas epístolas 1ª e 2ª de João, mais especificamente em 1 João 4:3. Lemos estas palavras: "Mas todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que vocês ouviram que está vindo, e mesmo agora, já está no mundo." Perceba a profunda verdade transmitida neste verso. O espírito do anticristo, não é apenas uma ameaça futura, é uma realidade presente, já em ação em nosso mundo. Existe um movimento na Terra do espírito do anticristo, acontecendo em nossas nações, nossas instituições, na TV, nos filmes e até mesmo em nossos bairros locais. Há um verdadeiro espírito do anticristo. Muitas vezes, nós, cristãos, estamos preocupados com o anticristo, o homem. Sim, o anticristo virá como um homem real. Mas o que você precisa saber e lembrar é que, antes de ser revelado no palco mundial, antes de dar um passo à frente e assumir o centro do palco, seu espírito está ativo no mundo, trabalhando ativamente. Assim como você está cheio do Espírito Santo, há pessoas que estão verdadeiramente cheias do espírito do anticristo. Elas são lideradas, guiadas e controladas por esse espírito. Você não precisa ser um teólogo para ver o espírito do anticristo tomando conta do mundo secular. Em 1 João 2:18, João nos adverte ainda mais: "Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora." As palavras de João ressoam com uma urgência que também devemos reconhecer hoje. Estamos na última hora, a última hora mesmo. Ele nos diz que mesmo em seu tempo, havia muitos anticristos, aqueles que se opunham a Cristo e buscavam afastar as pessoas de sua verdade. Agora, você pode se perguntar por que é essencial focar no espírito do anticristo em vez de fixar-se em um indivíduo específico. A razão é clara. Ao compreender o espírito que se opõe a Cristo, podemos reconhecer melhor suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos não especulando sobre a identidade de uma figura específica, mas observando o aumento da falta de moralidade, da injustiça e da decadência ética, deterioração e ilusão que caracterizam nossa era. Qual será a ação do espírito anticristo? Fundamentalmente, é uma sequência do que vem ocorrendo desde o início da última hora, como mencionado pelo apóstolo João. É uma continuação. Haverá uma evidente aceleração na repulsa à veracidade e aceitação das sombras. Nos últimos 15 anos, percebemos um nítido avanço na recusa à veracidade, e isso apenas persistirá em 2024. O espírito anticristo, em sua essência, opõe-se à verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a luminosidade, e observamos as marés se modificando neste mundo, cada vez mais, à medida que as pessoas deixam de acatar a verdade absoluta. Habitamos em um mundo onde as pessoas têm afinidade pela escuridão. Contemple as tolices que são aceitas no mundo atualmente. Isso não é natural. Quase como se o bom senso não fosse mais tão comum. Cada indivíduo tem sua própria verdade, e essa tendência persistirá. Habitamos em um mundo que flutua na terra do faz de conta, onde alguns indivíduos rejeitaram a realidade e optaram por residir em sua própria concepção de realidade. 2. Preparação para a veneração de um homem.
O treinamento das pessoas para seguir e reverenciar um líder ou figura cativante continuará a se intensificar nos próximos anos. Quando o anticristo se manifestar, não levará décadas para ser admirado e venerado. Atualmente, os corações de homens e mulheres em todo o mundo estão sendo discretamente convencidos pelo espírito do anticristo a depositar sua confiança e lealdade em seres humanos, ao invés de em Deus. Há uma percepção equivocada de que, ao surgir o anticristo, será necessário reformular drasticamente o mundo e alterar a maneira como ele opera. No entanto, isso não procede. Quando o anticristo emergir e assumir o centro do palco na sociedade, o mundo já estará pronto para recebê-lo. Infelizmente, essa mesma essência do anticristo está presente em muitas igrejas e entre muitos frequentadores de igrejas. Observe as condutas impróprias em algumas igrejas. Observe a imoralidade presente em alguns ambientes religiosos. Diversas igrejas agora parecem revitalizadas e impulsionadas pelo próprio espírito do anticristo. Pode ser desconfortável para alguns ouvir, mas se o anticristo aparecesse hoje e começasse seu governo, existem igrejas que o acolheriam. Não apenas o aceitariam, mas também o apoiariam. Não só o apoiariam, mas também aceitariam sua marca e o adorariam. Por quê? Porque são influenciadas pelo seu espírito, que já está ativo no mundo, preparando o terreno para sua aparição. Se o anticristo estivesse aqui hoje, há pessoas que você conhece que o aceitariam e seguiriam. Frequentemente subestimamos a influência e a atividade do espírito do anticristo em nosso mundo. O espírito do anticristo movimentará o mundo para mais perto da aceitação da marca. O conceito da marca da besta, mencionado no livro do Apocalipse, é um lembrete sombrio das profundezas de engano que o espírito do anticristo pode alcançar. Embora não possamos prever a forma exata que a marca assumirá, as tendências sociais sugerem que as pessoas podem se acostumar cada vez mais à ideia de aceitar uma marca ou sistema que lhes concede acesso a bens, serviços e privilégios. Essa aceitação gradual pode tornar os indivíduos mais suscetíveis a comprometer sua fé e lealdade a Cristo em prol de conveniência e ganho mundano. Apocalipse 13, versículos 16 e 17 diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome." Ao longo das eras, estudiosos, teólogos e devotos de Deus têm refletido sobre esta profecia, vendo-a como um cenário remoto em um futuro inimaginável. Contudo, com a velocidade do avanço tecnológico e as transformações na sociedade observadas hoje, esta profecia parece menos como uma visão distante e mais como uma realidade iminente. A era digital trouxe habilidades que só poderíamos almejar há algumas décadas. O mundo em que vivemos hoje é completamente distinto do mundo de 40 anos atrás. Os veículos por meio dos quais você me ouve agora simplesmente não existiam e eram inimagináveis. Tecnologias biométricas, como impressão digital e reconhecimento facial, tornaram-se corriqueiras. Chips, RFID e tecnologias de comunicação por campo de proximidade estão integrados em nossa vida cotidiana, desde pagamentos sem contato até entradas sem chave. Ademais, há um impulso global em direção a uma sociedade sem dinheiro, onde moedas digitais e transações online estão rapidamente se tornando a norma. Esses avanços representam a infraestrutura que, teoricamente, poderia sustentar o tipo de sistema descrito em Apocalipse 13. Adicionalmente, a crescente interligação global e a convergência dos sistemas financeiros mundiais indicam que a instauração de um sistema abrangente, como o descrito na profecia, é mais possível agora do que em qualquer momento anterior. Estamos nos momentos derradeiros, senhoras e senhores. A última hora mencionada por João está presente. Os acontecimentos sem precedentes dos tempos recentes, especialmente nos últimos 5 anos, evidenciam a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções coesas. Essa unidade, embora promissora em diversos aspectos, também prepara o terreno para um líder ou sistema mundial singular exercer a influência descrita em Apocalipse. Fundamentalmente, embora não possamos afirmar categoricamente que estamos à beira de testemunhar o cumprimento de Apocalipse 13, 6 ao 17. As peças do quebra-cabeça estão inequivocamente na mesa. O mundo nunca esteve tão tecnológica e sociopoliticamente preparado para esses eventos se desenrolarem.
É um aviso sóbrio da atemporal relevância das antigas profecias e da necessidade de vigilância nestes tempos mutáveis. O espírito do anticristo em 2024 continuará trabalhando em direção a esse objetivo, para que homens e mulheres aceitem o homem do pecado quando ele se manifestar. Para o aumento do pecado e da ilegalidade na profecia bíblica, um dos títulos que se destaca proeminentemente é o homem da ilegalidade. Essa descrição oferece discernimento sobre o caráter e a natureza de uma figura do fim dos tempos que se opõe claramente à ordem divina e à lei de Deus. Este título pinta a imagem de uma pessoa que incorpora o caos, a rebelião e um completo desrespeito pela retidão. O homem da ilegalidade é interpretado de diversas maneiras. Equivalente ao anticristo, uma figura profetizada para surgir nos últimos dias, guiando o mundo ao erro com seu engano e carisma. A crescente ilegalidade observada no mundo contemporâneo é uma confirmação da influência difusa do espírito do anticristo, à medida que as sociedades se desviam dos padrões divinos e valores bíblicos. O espírito que impulsiona a humanidade em direção à ilegalidade ganha ímpeto. Os tempos atuais refletem as profecias, mostrando um claro aumento na resistência contra absolutos morais e verdades espirituais. O caos, a decadência moral e a rebelião intensificada contra a ordem divina são estágios preparatórios para a manifestação final da besta. A trajetória parece clara. O espírito da besta se enraiza ainda mais, antecipando uma escalada na ilegalidade global. Esse espírito já ativo e influente continuará a corroer fronteiras morais, facilitando um clima propício para a emergência da besta. Ao explorar as vulnerabilidades sociais e capitalizar a predisposição da humanidade ao pecado, o espírito da besta está preparando o terreno para um futuro em que a ilegalidade não seja a exceção, mas a norma. Ao observarmos o mundo hoje, testemunhamos um crescente afastamento de valores morais e éticos, onde as fronteiras entre certo e errado parecem desvanecer à medida que as normas sociais se afastam dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Essa tendência está propensa a se agravar, resultando em um aumento na ilegalidade que desafia os fundamentos da sociedade civil. O espírito do anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo ético prevalece, facilitando para as pessoas justificarem comportamentos que vão de encontro diretamente aos mandamentos de Deus. O espírito do anticristo não está aguardando uma data futura para tornar sua presença conhecida. Ele está ativo e florescente atualmente. Observe ao seu redor as malevolências do passado, a maldade que encontramos nas Escrituras. Não são apenas contos antigos, estão se manifestando diante de nossos olhos. Você ouviu as histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão perversas que atraíram o julgamento ardente de Deus. Foi-lhe contado sobre os dias de Noé, um período tão corrupto que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem poderia esquecer Babilônia, a personificação do orgulho humano, arrogância e desafio contra o Altíssimo? Agora, permita-me expressar isso. Os pecados, a maldade, as depravações daquelas épocas não desapareceram no ar. Não. Eles foram ressuscitados, renovados e reembalados para o nosso dia. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de todas as coisas vis que já desafiaram Deus. É como se o diabo tivesse tirado uma página de cada uma dessas eras da história, mesclando-as para criar o mundo que agora habitamos. Não se deixe enganar, não progredimos, regredimos. O pecado pode usar uma máscara diferente, mas seu rosto é o mesmo. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar novos pecados. Ele simplesmente recicla os antigos para uma nova geração. E permita-me afirmar algo. A praticidade do pecado de hoje deveria aterrorizar cada um de nós. Houve uma época em que o pecado exigia esforço, quando era preciso aventurar-se no mundo para encontrá-lo. Mas agora, o pecado bate à nossa porta, irradiando diretamente para nossas casas, espreitando nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Estamos em uma era digital, onde a maldade está a apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, sob nossos próprios telhados, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. Um mundo onde a tentação não está ao virar da esquina, mas bem em nossos bolsos. No entanto, permita-me lembrar a você que isso não é um acontecimento fortuito. É coordenado. É um esforço unificado pelo espírito do anticristo para nos insensibilizar, nos tornar mais sensíveis, nos fazer aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da ilegalidade e o homem do pecado. É o plano do adversário tornar o pecado tão corriqueiro, tão predominante,
que não o reconheçamos mais pelo que realmente é, uma rebelião contra um Deus santo. Não estamos aguardando a chegada do anticristo, amigos. O espírito dele já está aqui, operando nos bastidores, manipulando as cordas, moldando culturas e sociedades, e fazendo com que o anormal pareça normal. Esta é a estratégia do maligno, para preparar o mundo para a ascensão eventual de seu escolhido. O mundo está à beira do abismo, com o espírito do anticristo mais eficaz do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar com a armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como faróis de luz na escuridão que nos envolve. Sejamos diligentes, não apenas observadores, mas guerreiros ativos por Cristo, resistindo firmemente contra a maré enganadora e inaugurando o reino de Deus. O momento para se preparar e agir é agora, pois a hora está verdadeiramente adiantada. Espero que esse estudo tenha edificado sua fé e acrescentado conhecimentos novos. Se você gostou desse vídeo, copie o link e compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber avisos de novos vídeos. Deus abençoe sua vida e família em nome de Jesus.